Olá, irmãos e irmãs, graça e paz da parte de Jesus. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. A gente está no capítulo 7 do livro de Esther. Esse é o nosso texto base para a conversa de hoje. Eu espero que você esteja bem e que os seus estejam bem também. E eu oro para que esse tempo seja um tempo muito proveitoso na presença do nosso Senhor. Vamos ao texto, livro de Esther, capítulo 7, diz assim a palavra. O rei e Amã foram ao banquete com a rainha Esther. E enquanto estavam bebendo vinho no segundo dia, o rei perguntou de novo: Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual o seu desejo? Mesmo que seja metade do reino, isso lhe será concedido. Então a rainha Esther respondeu: Se posso contar com o favor do rei, e se isto lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. O rei Xerxes perguntou à rainha Esther: Quem se atreveu a uma coisa dessas? Onde está ele? Respondeu Esther: O adversário e inimigo é Amã, esse perverso. Diante disso, Amã ficou apavorado na presença do rei e da rainha. Furioso, o rei levantou-se, deixou o vinho, saiu dali e foi para o jardim do palácio. E percebendo Amã que o rei já tinha decidido condená-lo, ficou ali para implorar por sua vida a rainha Esther. E voltando o rei do jardim do palácio ao salão do banquete, viu Amã caído sobre o assento onde Esther estava reclinada, e então exclamou: Chegaria ele ao cúmulo de violentar a rainha na minha presença e em minha própria casa? Mal o rei terminou de dizer isso, alguns oficiais cobriram o rosto de Amã, e um deles, chamado Arbona, que estava a serviço do rei, disse: Há uma forca de mais de 20 metros de altura junto à casa de Amã, que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do rei. Então o rei ordenou: enforquem-no nela. Assim Amã morreu na forca que tinha preparado para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. Bem, capítulo 7 é o capítulo da reviravolta. Na verdade, o que se passa no capítulo 7 já começa a ser de alguma forma pré-anunciado nos capítulos que antecedem, né? Se você está lendo a história pela primeira vez, já a partir do capítulo 4 você começa a perceber que alguma guinada vai acontecer nessa história, alguma coisa vai mudar. Até porque a gente é movido por essa esperança de que em algum momento projetos de maldade sejam revertidos pela graça de Deus e pelo esforço humano em cenários de bondade. A nossa esperança sempre é essa. Pode ser lendo um livro, vendo um filme, ouvindo uma história. A gente escuta o que a gente escuta ou vê o que a gente vê na expectativa de que em algum momento o bem vença o mal. E aqui no capítulo 7, o que a gente tem é exatamente a descrição da consequência com a qual o Amã tem de lidar ao ver que o seu projeto maligno foi surpreendido pela providência divina, obviamente, mas pelo empenho de Mardoqueu e de Esther para a proteção do seu próprio povo. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui no capítulo 7, como a gente já leu? No capítulo 7 o que a gente tem, então, é a descrição do que se passa nesse segundo banquete ao qual o rei e Amã, os dois convidados para o banquete de Esther, vão, certo? Eles vão para o banquete e, mais uma vez, o rei faz à rainha Esther aquela pergunta que já está conhecida, porque muitas vezes ele a fez aqui na história. Rainha Esther, qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, isso lhe será concedido. Ele está disposto a conceder a essa mulher, sua rainha, por quem ele estava apaixonado, aquilo que ela lhe pedisse. E aí então, ela reage e finalmente ela diz o que ela deseja. E o que ela deseja é: se eu posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada, poupe a minha vida e a vida do meu povo. Esse é o meu pedido e o meu desejo. Deixa eu fazer uma pausa aqui. Olha só que coisa bacana. A gente tem aqui Esther empenhada na palavra que ela disse a Mardoqueu,
que faria, que era não apenas de tentar preservar sua própria vida, mas também de preservar a vida do seu povo. Não sei se você se lembra, mas alguns capítulos atrás, quando Mardoqueu pela primeira vez tenta convencer Ester a ir aos aposentos do rei para suplicar o favor dele em relação ao povo judeu que estava prestes a ser massacrado, a primeira argumentação dela foi: mas eu, como todos vocês, se me apresentar ao rei sem ter sido convidada, eu posso ser mandada para a morte, a menos que ele estenda o seu cetro na minha direção. Lembra desse capítulo? Então, o primeiro ímpeto de Ester na história foi o de autopreservação, foi o de autoproteção, que é um ímpeto nosso, é um instinto nosso. Nós nos preservamos. Se nós nos encontramos em perigo, nós nos preservamos, o que é absolutamente saudável. Acontece que em algumas situações nós fazemos escolhas de nos colocar em risco pela proteção de terceiros. Você pode pensar aí nos cenários, por exemplo, mais angustiantes, que envolvem as pessoas que você ama e nos quais você provavelmente disse a si, a Deus nas suas orações, ou mesmo às pessoas: se eu pudesse eu estaria no seu lugar, eu colocaria a minha vida no seu lugar. Às vezes nós abrimos mão do nosso instinto de autoproteção em favor de terceiros. Às vezes fazemos isso espontaneamente, tamanha a força que nos move no afeto em relação ao nosso próximo. Às vezes nós somos impelidos a isso por terceiros. Foi o que aconteceu com Ester. Ela foi impelida por Mardoqueu, que disse para ela: Ester, não pense que se o povo morrer, você será poupada, porque quando o rei descobrir que você também é desse povo, você e a sua casa também serão levados à morte por conta desse projeto maligno de Amã, que foi chancelado com autorização real. Isso eu estou voltando alguns capítulos só para refrescar a memória. Tempo se passa e aqui está Ester, então, ainda decidida a lutar não apenas por si, mas a lutar pelo seu povo. Ela vai ao rei e ela não diz ao rei: eu sei que há um intento contra o meu povo, mas se o senhor puder, majestade, protege a minha vida. Não, ela vai ao rei em favor de si, em favor do seu povo. Amigos e amigas, quanto mais a nossa consciência estiver expandida em relação aos laços que nos conectam enquanto seres humanos, mais significativa será a nossa vida e mais profundos serão os nossos atos aqui. Há momentos, volto a dizer, em que nós lutamos por nós mesmos, faz parte da história. Mas existem situações nas quais a nobreza da nossa luta estará em lutarmos não apenas pelos nossos interesses próprios, mas pelo bem comum. Por sinal, nós estamos vivendo tempos em que a consciência do bem comum tem sido esfarelada. E se tem um negócio que a gente precisa reforçar, é a importância de nós nos apegarmos na construção daquilo que diz respeito ao bem de todos, naquilo que nós chamamos de o bem comum. Então ela está aqui dizendo: se posso contar com o favor do rei, se isso lhe agrada, poupe a minha vida e poupe a vida do meu povo. Esse é o meu pedido e esse é o meu desejo. Aí ela explica, porque lembre-se de uma coisa: até esse momento, Ester não tinha revelado a sua identidade ao rei. Você se lembra? O Mardoqueu tinha dado a ela a orientação de não revelar sua identidade, sob o risco dela não ser aceita como rainha, dela ser relegada, porque ela fazia parte de um povo escravizado, oprimido. E agora então ela revela a sua identidade. Eu e o meu povo fomos vendidos para a destruição, morte e aniquilação. Olha só o tamanho da malignidade do projeto de Amã, né? Nós fomos vendidos e fomos vendidos para a destruição, para a morte e para a aniquilação. Na verdade, as palavras que aparecem agora, elas são mais intensas ainda para mostrarem o tamanho da malignidade do projeto de Amã. Porque no desespero ela diz assim ao rei: se apenas tivéssemos sido vendidos como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Essa é uma das coisas mais trágicas que a gente percebe quando a gente olha para o escalonamento da maldade no mundo. Às vezes, a maldade ganha contornos tão intensos que aqueles que desejam se ver livres dela se satisfazem com a aniquilação
parcial da maldade, com a diminuição do grau da maldade. Olha só que coisa triste. Percebe a força do que Esther está dizendo? O que ela está dizendo é: se a gente fosse só escravo ou escrava, eu nem perturbaria o rei, como se isso fosse uma condição de vida satisfatória. É claro que a gente está num mundo, aqui no texto, o texto está num mundo radicalmente diferente do nosso. Um mundo que lidava com a escravidão, obviamente não os escravizados, mas os que escravizavam, lidavam com a escravidão como se ela fizesse parte dos projetos de Deus. Por muitos e muitos séculos, essa foi a leitura, inclusive, da humanidade, séculos recentes, né? Estou falando de um tempo que não está nem tão distante quanto o tempo do texto. Até não muito tempo atrás, pensando dentro da perspectiva da história, muitas pessoas encaravam a escravidão, inclusive como parte dos propósitos de Deus para avanços específicos. Surreal que seja, essa é a realidade. Agora, desde que o mundo é mundo, se você perguntar não a quem escraviza, mas a quem é escravizado, se essa condição é uma condição satisfatória, é evidente que a resposta será não. Qualquer pessoa em sã consciência, num lugar de ser escravizado, dirá: não, isso aqui é trágico, isso aqui me rouba a dignidade, me rouba a liberdade, me rouba direitos, etc. Mas, às vezes, a maldade está em graus tão intensos que as pessoas que estão debaixo da força da maldade se satisfazem tão somente com a diminuição da sua intensidade. Isso é muito triste, perceber que no mundo existe isso. Existem pessoas que se satisfazem com uma gradação menor da maldade, porque pelo menos assim elas sobrevivem. A gente precisa se empenhar pela construção de um mundo onde a maldade tenha a sua força esvaziada no máximo que a gente puder. E essas palavras e esse desejo não são palavras e desejo apenas que eu carrego. São palavras e é um desejo que o nosso Cristo carrega. Pois é, foi Jesus quem disse aos seus discípulos, diante da confissão de Pedro: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então Jesus também partilha desse desejo de que a igreja seja uma comunidade que avance, fazendo cair todas as forças infernais que operam nesse mundo. E como a gente faz cair as forças infernais que operam nesse mundo? Enfraquecendo a maldade, que não apenas nos cerca, mas que também nos habita. Sempre que eu resisto aos meus impulsos de maldade, porque como um sujeito pecador que eu sou, eu os tenho, e você também. Sempre que nós resistimos aos impulsos de maldade, nós enfraquecemos as forças malignas que operam neste mundo. Então, que seja essa fala de Esther uma lembrança de que nós não precisamos e não devemos, nós não podemos nos satisfazer com um mundo no qual as pessoas escolhem o mal menor, porque não aguentam a intensidade do outro e se satisfazem com o que não deveria ser parte da realidade de ninguém. A gente precisa ser movido por essa utopia, por esse sonho, por essa esperança, por todas essas coisas, pelo desejo de eliminarmos, dentro das medidas das nossas possibilidades, qualquer resquício de malignidade, de maldade, ainda que esse exercício e essa luta sejam um exercício e uma luta diária, que requeram de nós disciplina, esforço contínuo, arrependimento, recomeço. Nós precisamos nos empenhar para construir um mundo dessa ordem. O texto avança e diz assim: o rei Xerxes perguntou à rainha Esther: quem se atreveu a uma coisa dessa? Onde está ele? Imagina o Amã nessa mesa onde estão os três. Esse era um banquete do qual ele havia se gabado. Lembra alguns capítulos atrás? Quando ele se encontrou com seus amigos, ele disse: eu sou o mais querido do rei, eu estou entre os nobres, eu me destaco, eu estou sobre os nobres e os oficiais. E eu sou o único convidado para o banquete que a rainha Esther dará. Só eu fui convidado, além do rei. Então, o Amã, que se vangloriava dessa condição de o queridinho da realeza, agora ele está sentado à mesa, ouvindo essa conversa e provavelmente suando frio, já imaginando que o caldo vai entornar para o seu lado.
Porque até então, no primeiro banquete, ele não tinha ideia do que poderia acontecer. Só entre o primeiro e o segundo, com o decorrer da história, os seus amigos começam a perceber que o plano dele para exterminar os judeus não vai dar certo, porque aquele povo era um povo forte. E aí agora, a Esther está jogando tudo no ventilador, jogando tudo no ar, abrindo o jogo, e ele está sentado, querendo que essa conversa acabe, constrangido por estar ali. No dia anterior ele já teve que fazer uma passeata pela cidade, honrando Mardoqueu, a quem ele não queria ver nem pintado de ouro. E agora ele está sentado no palácio, ouvindo Esther fazer o seu pedido, que poderia ser, segundo o rei, metade do reino, e ele a concederia. Mas não foi metade do reino, não era isso que ela queria. O que ela queria era a proteção do seu povo. E quando ela diz, o meu povo está correndo risco porque há um inimigo que quer matar o meu povo, quer destruir o meu povo, aniquilar o meu povo, o rei se revolta e pergunta, onde está esse sujeito? Quem ele é? Aí você imagina a Esther na mesa só apontando, dizendo, o adversário e inimigo é Amã, esse homem perverso. Queria fazer uma pausa aqui. Essa palavra é uma palavra apropriada. Apropriada. Porque, como eu falei ainda há pouco, existem graus de maldade. Por exemplo, todos somos pecadores, segundo a nossa tradição entende. A tradição de fé cristã, as tradições de fé cristã entendem que todos somos pecadores. A Bíblia está repleta de textos que mostram essa condição com a qual a gente luta. O que significa dizer que todos lidamos com a maldade por dentro. A maldade não é apenas uma realidade que nos cerca, é uma experiência que nós vivenciamos, porque, como disse o poeta no Salmo, em pecado nos concebeu a nossa mãe. Nós nascemos na iniquidade, é o que diz a poesia de Israel. Agora, uma coisa é você ser pecador e lidar com a maldade. Outra coisa é você ser uma pessoa perversa. Então, o perverso, diferente do sujeito que lida com a maldade, é aquele ou aquela que se deleita na maldade. O perverso é aquele que maquina o mal. O perverso é aquele que tem prazer na destruição. O perverso é aquele que trabalha com a maldade como se ela fosse de fato a sua matéria-prima para que os seus intentos de destruição se cumpram nessa vida. O perverso pode atuar no micromundo de uma relação, infernizando conscientemente e deliberadamente a vida alheia. O perverso pode atuar no macromundo dos países, das vidas, das organizações, com intentos malignos de destruição. O Amã não é identificado pela Esther como um pecador, não que não seja, todos o somos. Mas o Amã, ele tem um nível de satisfação com a maldade, vide o projeto dele, né, que era de destruir o povo judeu, que Esther não encontra outra palavra para descrever quem esse homem é. E nós precisamos, na descrição dos fatos, usar as palavras certas. Sabem por quê? Porque só as palavras certas responsabilizam. O Amã é um perverso, o Amã não é um louco. Isso é uma coisa muito equivocada que às vezes a gente faz, de confundir loucura com perversão. Loucura é uma coisa, loucura inclusive não é nem uma condição de saúde, loucura é um estereótipo, é um estigma social, que é atrelado a terceiros com fins assim muito duvidosos. Mas a gente chama às vezes de louco ou de loucura o que é perversão, perversidade, o perverso. O Amã é um perverso. Então ela diz o que de fato ele é. Esse sujeito que está aí, majestade, nosso lado aqui na mesa, ele é um perverso. E aí, o que o texto diz é que em face da fala de Esther, o Amã fica apavorado na presença do rei e da rainha. E o rei se levanta, furioso, deixa o vinho, sai dali e vai para o jardim do palácio. E aí o Amã fica tentando ler a situação. Ele olha o rei e, provavelmente pela linguagem corporal do rei, ele consegue perceber que o rei está decidido a condená-lo. E aí ele fica lá dentro
porque ele quer suplicar pela sua própria vida, porque esses homens maldosos, perversos, que não se abalam com os seus projetos de destruição da vida alheia, quando eles se encontram nessa condição de e agora a minha vida que está por um triz, aí eles se sensibilizam, eles têm um coração amolecido. Lembra que alguns capítulos atrás, esse é o verso mais impactante do livro para mim, tá? No capítulo 3, no último verso, que é o verso 15, o texto diz que quando o decreto para a destruição dos judeus foi publicado, Amã e o rei se assentaram no pátio do palácio para beber. Ou seja, sensibilidade zero, empatia zero. E agora, o que a gente tem aqui é um homem suplicando em favor da sua vida junto à rainha Esther. Quando o rei volta, o rei não entende aquela cena e ele acha que Amã está se levantando contra Esther, como se ele estivesse intentando contra a vida dela, querendo matá-la. Ele estava ali suplicando por si, mas a leitura que o rei faz é: esse homem está se levantando contra a minha mulher, esse homem precisa ser morto. E aí um oficial do rei diz assim: na frente da casa dele, majestade, tem uma forca que ele fez para Mardoqueu, aquele que intercedeu pela vida do Senhor. Ele preparou uma forca para acabar com a vida do Mardoqueu na frente da sua casa. Dá para entender por que Esther chama esse cara de perverso? Ele pendura uma forca na frente da sua própria casa. Não bastasse o fato de que ele faz uma forca para enforcar alguém, que já seria trágico, ele coloca na porta da sua casa. Quando você abre a janela, você vê lá o sujeito enforcado na porta da sua casa. Era o troféu dele. Olha a loucura. Olha eu usando a palavra equivocada aqui. Olha a perversidade. Tá vendo? Olha a perversidade na história desse homem. Que insanidade. E aí, quando o rei fica sabendo que existe, então, uma forca na porta da casa do Amã, que ele fez para o Mardoqueu, o rei, então, decide que o Amã será enforcado. E a história, no capítulo 7, termina com, usando aqui uma linguagem popular, o Amã provando do seu próprio veneno. Esse é o capítulo 7, é um capítulo tenso, mas é um capítulo que faz a gente refletir. Esse capítulo é um capítulo que faz a gente pensar não no tipo de vida que a gente quer, mas no tipo de jornada que a gente não quer. Às vezes, alguns capítulos da história ajudam a gente a perceber não o que a gente deve fazer, mas do que a gente deve se afastar. E o capítulo 7 é um capítulo que ensina a gente sobre o que a gente deve se afastar. O capítulo 7 lembra a gente que a gente deve se afastar de um tipo de vida que pode ser caracterizada como uma vida imersa na perversidade. A gente deve se afastar da aceitação de um mundo no qual as pessoas, para não serem violentadas num nível máximo, se satisfazem com uma violência intermediária. A gente precisa se empenhar para que esse mundo não seja o mundo que a gente vive. A gente precisa se empenhar para viver num mundo em que as nossas súplicas sejam como a de Esther, não apenas súplicas em nosso próprio favor, mas em favor de terceiros também. E a gente precisa se empenhar para construir e para viver um mundo no qual a gente não tenha o desprazer de ter que lidar com os desdobramentos e as consequências da própria maldade que nós intentamos contra terceiros. Esse episódio aqui de Amã indo parar na forca não é um alerta sobre o que fazermos, é uma lembrança sobre o tipo de vida da qual nós devemos nos distanciar. A vida que a gente deve seguir é a vida do Cristo, não que erige forcas para destruir terceiros, mas que toma a sua cruz e oferece a sua história em sacrifício por outros. A vida que a gente deve seguir é a vida do Cristo, que se dá por amor, de um Cristo que caminha e que caminha não para amaldiçoar e dificultar a vida dos outros, mas para abençoar e facilitar a vida dos outros. Irmãos e irmãs, simples assim, e com isso eu fecho, com tantas personagens bíblicas, com tanta história, sobre todas as histórias, a história que deve servir de inspiração para a nossa vida é a história de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que foi a antítese de Amã. E que essa história, então, seja inspiração para a gente. O livro de Esther está quase no seu final, mas ainda há alguns capítulos, 3,
dignos das nossas conversas e de muitas notas, porque certamente são capítulos que também nos inspiram. E por isso, eu espero que você esteja aqui de novo na próxima semana, segunda-feira, às 19 horas, ou quando você quiser assistir, depois dessa data também, o vídeo, para que a gente continue a conhecer a nossa Bíblia. Um grande beijo para você, que a paz de Jesus seja sobre a sua vida e até o nosso próximo encontro.